Fala, meus inscritos do canal, um bom dia para vocês, espero que vocês estejam bem, esperando mais algum conto, nossos contos sobrenaturais, coisas que acontecem nos nossos municípios, nos nossos estados, no nosso Brasil, no mundo afora. E para não ser diferente, descobrimos um relato de uma situação aqui no Espírito Santo, na região de Rivle, que pertence a Alegre, o município de Alegre. É uma região muito bonita, uma região muito tranquila, mas o relato, é um relato que mais ou menos uns 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, que traz a história de uma mulher que virou serpente. Eu até fiz um pequeno vídeo que está lá no canal, tá? E peço a você ainda que não é inscrito no canal que se inscreva, tá? Eu vou trazer mais conteúdos pra gente. Vou trazer sobre a menina que orava para Lúcifer. Não vou entrar em luciferianismo agora, porque já é uma outra situação, mas a gente vai trazer assuntos sobre isso, entendeu? Mas eu vou resumir e tudo que eu pude colher dessas informações para trazer para vocês de uma forma assim bem direta, tá? A situação, o conto, o caso, e aonde existem as situações paranormais no meio dessa história. Então vamos rebobinar nossa fita e vamos voltar por ano de mais ou menos 1870, 1880. No município de Rivle existe uma família muito bem de situação, aonde a filha de um fazendeiro. A fazenda que ela morava era uma fazenda que tinha uma movimentação de gente muito grande. Então a fabricação de produtos como pães, rosquinhas, bolos tinha que ter sempre estar em constante fabricação. Por quê? As visitas eram muito grandes. Então as escravas, os escravos tinham um trabalho a mais para fazer. Certo dia, numa dessas visitas, quando eles fizeram as merendas, as quitandas, vamos dizer assim, um pequeno escravo, uma criança, pede um pedaço. Essa moça, que lá na frente ela vai se tornar uma serpente, segundo o caso, ela puxa a orelha, eu dou um beliscão, nega e simplesmente coloca o escravo de castigo. E quando a visita vai embora, ela pega essa criança, leva até o forno onde assava esses bolos, pães e etc. Coloca a criança lá dentro. O forno ainda quente. Alguns relatos que ela esqueceu, outros falam que não, mas o final da história é quando ela se lembra ou vai lá ver o que aconteceu, um anjo aparece para ela e ela, depois desse momento, ela entra no estado de começa a ter tipo uma doença, ela aparenta não ser mais a mesma pessoa, ela tem alguns problemas mentais, veio remédios, segundo os relatos, até de fora do Brasil. E passando por isso, essa pessoa, ela tinha, abre aspas, uma maldade sempre. Todas as crianças, muitas vezes quando a criança chorava muito, que era de filhos de escravo, ela colocava num formigueiro. Ela não gostava que aquelas mulheres escravas amamentassem os filhos. E ela tinha um gênero, ou ela tinha vamos dizer, uma premissa, vamos dizer assim, né? Não é a palavra certa, mas ela tinha uma tendência a se inclinar para o lado do mal. E ela, nessas maldades dela, dia após dia, ela cai de cama, né? Pela aparição desse anjo mediante essa criança, que parece que não foi uma só, mas foi várias crianças que ela colocou no forno. E ela vem a doença até que ela venha a falecer. E
quando ela é enterrada, segundo a história, ela é enterrada em Rivne, num cemitério em Rivne. E ali começam os fenômenos sobrenaturais a aparecerem com uma frequência maior. O primeiro fenômeno foi lá de um anjo aparecer, mas agora começam outras histórias. Por quê? O túmulo dela começa a rachar. Pode ser algum fenômeno geológico, mas alguns relatos que ouviam coisas como se alguma coisa gritasse embaixo do túmulo. Foi levado padres para realizar uma cerimônia, espíritas, foi levado evangélicos. Então foi fazendo orações, até que foi dando uma acalmada nessa situação dessa mulher. E segundo o que a história conta, é que um determinado padre vai até aquele túmulo e se depara com essa situação que, como se tivesse um buraco lá da sepultura, que ela virou uma serpente. E nesse dia, esse padre, uma dessas visitas lá para fazer oração, ele vê a situação dessa serpente, tira a cabeça dela, faz uma decapitação, coloca numa caixa essa cabeça, essa serpente, leva lá para a igreja em Alegre, e chegando em Alegre, ele coloca isso dentro da igreja, num local, tira o piso, faz um buraco, coloca, e todo dia ele vai rezar naquele local para acalmar essa situação. E o restante dessa serpente, ela não veio a estar em estado de decomposição, simplesmente ela continuava viva mesmo sem a cabeça. E todo mundo que passava por aquele local ali relata que os animais eram agredidos, pessoas ouviam, e tinham relatos estranhos daquela região ali, da onde ela foi enterrada. O túmulo dela, como se alguma coisa gritasse, arranhasse, rachaduras, até que foram lá e passaram correntes, como se colocasse 4 anjos segurando as correntes. Segundo o que as pessoas contam, eram correntes tipo de puxar madeira por bois. E mediante orações, rezas, as coisas foram se acalmando. Então eu falo para você, existe muita coisa de sobrenatural nesse mundo. Então, se você conhece algum caso, se você já sabia desse caso da mulher que virou serpente aqui no estado do Espírito Santo, eu gostaria que você relatasse, tá? Pode ser que tenha casos também na sua região que precisa ser relatado, ser contado. Põe nos comentários que a gente vai lançar, a gente vai contar, e eu aguardo vocês. Se inscreve no canal, agradeço a atenção. E o próximo vídeo agora é sobre a menina que orava para Lúcifer. Um abraço aí, fique com Deus.